Eu vou contar hoje para vocês um acontecimento que aconteceu comigo no Hospital Regional de Assis, e é uma dessas coisas que transcendem o entendimento humano. E eu fico perguntando para mim, teria sido um milagre ou que fenômeno que aconteceu? Então eu peço assim que você ouça, veja o vídeo e depois diga qual é a sua opinião sobre isso. Eu tinha lá no hospital uma enfermaria de pneumologia, onde só poderia ser internado paciente com doenças pulmonares. E um dia eu chego de manhã para passar visita, tinha lá um senhor de 84 anos de idade que foi colocado lá na minha enfermaria para morrer. Ele estava na UTI, tinha tido uma infecção generalizada no sangue, essa infecção extrapolou e foi também para o corpo, para a pele, e os rins daquele homem parou de funcionar, o fígado parou de funcionar, ele começou a reter tudo que se colocava nele, uma gota de água era retido. Por fim, esse homem estava tão inchado que ele tinha o corpo dele assim, o formato de um sapo, não era um formato de um corpo humano. O rosto inchou tanto que parecia que ele não tinha pescoço, era um cefalotórax. Os olhos inchou tanto que fecharam, a gente via malemar um risquinho das pálpebras fechado uma com a outra, a língua saiu para fora da boca e grudou nos lábios, então você não sabia direito o que era língua, o que era lábios. Estava assim uma coisa muito feia e o tórax do homem, o abdômen, ficou uma coisa muito grande. Aí, a hora que eu olhei aquilo, eu fiquei bravo, né? Fiquei indignado. Como é que põe um paciente desse numa enfermaria de pneumologia? Então eu fui conversar com o médico da UTI que tinha tomado essa decisão. Então ele explicou para mim que aquele homem tinha 84 anos de idade, estava com septicemia e com insuficiência de múltiplos órgãos, não tinha nenhuma expectativa de vida e tinha chegado um rapaz de 27 anos de idade com um trauma craniano que tinha 99% de chance de sobrevida. A decisão foi de tirar aquele paciente da UTI para dar vaga para esse moço. Isso é uma coisa assim que caberia uma discussão ética, bioética muito grande, talvez até legal, de direito, de fato. Mas o médico, principalmente o da UTI, da emergência, infelizmente às vezes ele se depara com essa situação de ele ter que tomar uma decisão desse porte, dessa envergadura. E eu voltei para a enfermaria, não tinha o que fazer, mas eu cheguei lá, olhei aquele homem, dei alguns passos para trás e fiquei olhando aquele corpo ali parado, só tinha uma sonda nasogástrica por onde alimentava ele, e eu me compadeci daquele homem. Eu fiquei pensando, meu Deus, como esse homem vai morrer, como que ele vai ser enterrado? Que tamanho? Vai ter que fazer um caixão para ele, porque a barriga dele estava assim, não é exagero. Vai ter que fazer um caixão. E a família, como vai fazer esse velório? E eu fiquei olhando aquilo. Aí eu pensei assim, bom, pelo menos eu vou tentar dar para esse homem uma morte digna, uma morte com conforto, com amor, com esperança na vida eterna. Então eu peguei um receituário médico e escrevi lá uma frase da Bíblia. Escrevi e embaixo eu escrevi com letras bem grandes, assim, quem chegar aqui, por favor, leia no ouvido dele. E colei na cabeceira da cama e já falei para ele no ouvido dele aquela palavra. E também naquele dia, né, coincidentemente, estava de plantão na minha enfermaria uma técnica de enfermagem que tinha sido funcionária nossa aqui na clínica. E ela recém-formada, eu dei o treinamento para ela trabalhou conosco, foi muito boa, mas ela pôs uma condição para mim, que ela só trabalharia na clínica se ela tivesse um horário que permitisse que todo dia ela fosse à igreja dela.
E naquele tempo, gente, eu estava meio assim, confuso com a história de igreja por causa dos líderes das igrejas que eu conhecia. Eu estava assim meio confuso e meio naquela se Deus era realmente o que Freud dizia. Mas eu pensei, ótimo, ela vai na igreja, é um excelente lugar, é ótimo, e vai que Deus se agrade disso e me abençoa por amor dela. Então eu falei, Deus me abençoa por amor dela. Então concordei, mudei todo o horário da clínica para que ela pudesse ir na igreja dela todos os dias. Então eu fui todo animado, chamei ela e mostrei o paciente, mostrei a receita com os dizeres e falei para ela, olha, toda vez que você vier aqui, por favor, leia essas palavras no ouvido dele. Aí ela disse para mim assim, e eu tenho mais o que fazer, eu tenho uma enfermaria toda para cuidar, eu vou parar aqui para ficar lendo frase da Bíblia no ouvido de paciente. Aí, gente, olha, naquela hora eu passei a duvidar que Deus existia. Eu falei, se Deus é isso, né? Eu não sei, no momento eu duvidei que Deus existisse. Eu lembrei que, como médico, eu tenho a prerrogativa de prescrever na prescrição do paciente e aquela prescrição tem que ser cumprida. Então, eu peguei lá a prescrição, escrevi o versículo da Bíblia e na frente eu pus ler no ouvido do paciente de 6 em 6 horas. Gente, aquilo foi uma coisa horrível. Correu pelo hospital que o doutor Oliveira tinha enlouquecido, agora estava tratando o paciente terminal com reza da Bíblia. Aquilo foi parar na diretoria do hospital e eu virei chacota. Começaram a fazer bullying comigo, todo mundo. Foi uma coisa muito triste, muito desagradável, mas fizeram e eu passei de boa aquilo. E a enfermeira, contra a vontade dela, ela tinha que ir lá de 6 em 6 horas, ler o versículo da Bíblia no ouvido do homem e anotar que leu. E a diretoria do hospital me chamou para dar explicações e eu disse simplesmente, eu desejo que o homem morra tendo uma esperança, ouvindo falar de Deus. É o meu desejo e ele está sentenciado, uma morte anunciada. E aquilo aplacou-se, aquela animosidade. E passou 5 dias, o homem não morreu. Passou 10 dias, o rim do homem começou a funcionar. Ele começou a urinar e começou a desinchar. Passou-se 15 dias e ele já estava com formato humano, os olhos abriram, aquela língua voltou ao seu tamanho normal, voltou para dentro da boca e passado 20 dias ele saiu do coma, pediu comida, pediu água. Então eu lembro, eu pegava uma gaze, molhava a gaze e botava nos lábios dele, botava na língua e ele olhando para mim com aqueles olhos. E fato, gente, é que aquele homem não morreu. E com o tempo de hospital, de mais ou menos 30 dias, eu dei alta para aquele homem. E quando ele saiu do hospital, ele estava tão feliz que ele gritava lá no 3º andar do hospital, ele gritava tão alto que a diretoria ouvia lá no térreo. E ele gritava e agradecia a Deus, e agradecia o doutor Oliveira. E aquilo foi uma balbúrdia na enfermaria, porque aí começou também, todos os outros pacientes queriam a reza para eles também. E todos os médicos que brincaram comigo, zoaram com a minha cara, também queriam saber qual era o segredo daquela oração, né, daquele texto da Bíblia que tinha tirado aquele homem de uma morte anunciada. E eu creio que a essa altura você está curioso para saber o que é que estava escrito naquele papel. E realmente o que estava escrito lá é o versículo 1 do Salmo 27. É assim: o Senhor é minha luz e minha salvação. Do que terei medo? O Senhor é a força da minha vida. O que recearei?
Então eu tinha no meu coração que aquele homem morreu ouvindo essas palavras, gente. Olha que legal, o Senhor é minha luz e minha salvação. Você morrer pensando assim que Deus é sua luz, sua salvação, uma maneira confortável de morrer, ou amorosa, E aquele homem foi embora, aquela alegria, e todo mundo queria agora a reza, todos os doentes. Imagine se você está doente no hospital, né, uma doença grave, e você sabe que o vizinho ali foi curado, claro, você também quer ser curado. Todo mundo queria, e essa história correu o mundo. Aí, passado mais ou menos um mês, a filha desse senhor chegou aqui no consultório muito brava. Ela chegou dizendo para mim que ele tinha arrumado uma namorada e ela proibiu ele de namorar. Então, ele fugia de casa para namorar escondido. E eu tinha que chamar ele aqui, dar uma bronca nele para ele parar de fazer isso, que ele tinha 84 anos de idade. Então, eu pedi para ela sentar aqui na cadeira que está aqui na minha frente. Eu falei, senta aqui, vamos conversar. Aí falei para ela, né? Falei, olha, o que aconteceu com seu pai, na minha concepção, foi um milagre de Deus. Deus se compadeceu da alma dele, ou dele, e deu para ele mais alguns anos de vida. Mas nós não sabemos quantos anos são. Então, deixa ele namorar em paz. Deixa ele viver os dias que Deus deu para ele em paz, com alegria e mais. Na época dele, se namorava nas pracinhas ou na sala com alguém acompanhando, comendo pipoca, tomando um cafezinho. Então, vê se você faz isso para o seu pai e deixa ele morrer com esse amorzinho que Deus deu no coração dele. Então, gente, esse fato foi uma coisa assim que na época foi de conforto para muita gente, né? E hoje também eu creio que pode confortar também os nossos corações, né? Que nós temos nossos parentes, nossos idosos, também temos nossos sonhos, nossos projetos. E eu creio que uma história dessa pode acalentar o nosso coração, nossa esperança, e saber que o Senhor, nosso Deus, é nossa luz e nossa salvação. E o que aconteceu com esse homem? Teria sido um milagre ou algum fenômeno? Né? O que você acha?